Para quem está assistindo pela primeira vez, bem-vindo ao Mundo Revelado. O canal que vai onde a mídia não vai e pergunta o que os governos não querem responder. Se este vídeo te prendeu nos primeiros 30 segundos, imagina o que vem a seguir. Inscreva-se agora. Ative o sino. Curta o vídeo. Porque o que você vai descobrir nos próximos 11 minutos vai fazer você olhar para o chão com outros olhos. Agora, feche os olhos por um segundo e imagine isso. Você está numa floresta congelada no extremo norte da Rússia. É inverno. A temperatura é de menos 30 graus. Não há ninguém por quilômetros. E no meio desse silêncio absoluto, coberta de neve e ferrugem, existe uma tampa de metal soldada no chão. Embaixo dessa tampa, há um buraco. Não um buraco qualquer. O buraco mais profundo que a humanidade já abriu na superfície do planeta. 12 quilômetros e 200 metros descendo direto para as entranhas da Terra. Mais fundo do que o ponto mais baixo de todos os oceanos do mundo. Durante 24 anos, os 200 melhores engenheiros da União Soviética desceram mais fundo do que qualquer ser humano jamais chegou. E o que encontraram lá dentro era tão perturbador, tão impossível, tão diferente de tudo que a ciência acreditava, que os relatórios foram selados. Os arquivos foram classificados, a tampa foi soldada e o mundo foi mandado embora sem nenhuma explicação. O buraco ainda está lá, a tampa ainda está fechada e as perguntas nunca foram respondidas. A história por trás do buraco. Para entender o que aconteceu nessa floresta russa, você precisa voltar para 1970. O mundo estava no meio da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética competiam em tudo. Quem chegava primeiro ao espaço, quem tinha mais mísseis, quem construía o submarino mais rápido. Mas havia uma corrida que poucos conhecem, uma corrida para baixo, para dentro da Terra. A ideia era simples e absolutamente audaciosa, perfurar a crosta terrestre mais fundo do que ninguém jamais havia feito. Chegar onde nenhum olho humano nunca havia chegado. Descobrir o que existe no interior do planeta que habitamos há milhares de anos e sobre o qual, na verdade, não sabemos quase nada. O projeto foi batizado de SG-3. Recebeu financiamento comparável ao de um programa espacial. Os melhores engenheiros geológicos do país foram convocados. E em maio de 1970, na Península de Kola, uma região remota e estrategicamente sensível no extremo noroeste da Rússia, a primeira broca tocou o chão. O que se seguiu foi uma das experiências científicas mais extraordinárias e mais silenciadas da história humana. Por 24 anos, em turnos ininterruptos, com temperaturas externas de menos 30 graus e pressões internas que destruíam equipamento após equipamento, os engenheiros soviéticos desceram, milímetro a milímetro, metro a metro, quilômetro a quilômetro. E a cada metro que desciam, o planeta devolvia algo inesperado. Algo que não estava nos manuais. Algo que não cabia nos modelos científicos estabelecidos. Algo que, quando finalmente chegou às mãos dos cientistas e autoridades responsáveis, foi tratado não como uma descoberta científica, mas como um problema a ser contido. As 3 descobertas que abalaram tudo. Antes de contar o que encontraram, você precisa entender o que esperavam encontrar, porque o contraste entre as duas coisas é o coração desse mistério. Os geólogos de todo o mundo, soviéticos, americanos, europeus, tinham um modelo bem estabelecido do interior da Terra. Granito perto da superfície, depois basalto mais denso. Depois, rocha cada vez mais comprimida, mais seca, mais quente, simples, previsível, científico. Eles estavam completamente errados, em 3 pontos fundamentais que mudariam tudo, se alguém houvesse permitido que fossem publicados. Primeira descoberta: água 16.
a mais de 7 quilômetros de profundidade, numa região onde qualquer modelo científico garantia que não poderia existir água livre, os engenheiros encontraram água. Não gotas, não umidade. Água em fluxo contínuo, saindo da rocha sob pressão absurda, como se o planeta estivesse suando por dentro. 17. Análises posteriores revelaram algo ainda mais perturbador. Aquela água havia ficado presa naquela rocha por mais de 2 bilhões de anos. 2 bilhões. Quando a Terra ainda não tinha oxigênio na atmosfera. Quando a vida ainda engatinhava nos oceanos. Aquela água estava ali, comprimida, esperando, e ninguém sabia. Segunda descoberta: temperatura. Os modelos previam 100 graus Celsius a 12 quilômetros de profundidade. O que os instrumentos mediram foi 180 graus, quase o dobro. Isso pode parecer um detalhe técnico, mas não é. Significa que a crosta terrestre retém calor de forma completamente diferente do que a ciência aceitava. Significa que, em profundidades maiores, a temperatura sobe muito mais rápido do que qualquer modelo havia calculado. Significa que o interior da Terra é mais vivo, mais ativo e mais imprevisível do que nos ensinaram. Terceira descoberta, a que fez selar os arquivos. A mais de 9 quilômetros de profundidade, perfurando rocha com mais de 2 bilhões de anos de idade, os engenheiros encontraram fósseis, não fragmentos, não traços. Fósseis preservados de 24 espécies diferentes de organismos marinhos microscópicos. Plânctons unicelulares, organismos que, pela linha do tempo oficial da evolução da vida na Terra, não deveriam existir naquele período geológico. Não naquele nível de complexidade, não a essa profundidade, não preservados daquela forma. Pense no que isso significa por um instante. A vida, em alguma forma, existiu em condições que a ciência dizia serem impossíveis para a vida. Numa época em que supostamente quase nada vivia na Terra. 2 quilômetros abaixo do fundo dos oceanos atuais. Essa descoberta não foi apresentada em nenhuma conferência científica internacional. Não foi publicada em nenhuma revista de geologia de acesso aberto. Foi documentada em um único relatório interno em russo com distribuição restrita. E quando a União Soviética colapsou em 1991, esses arquivos foram transferidos para o controle do governo russo, onde permanecem parcialmente classificados até hoje. A parte que ninguém conta, os sons. Mas existe uma quarta coisa, uma que não está em nenhum relatório oficial. Uma que os engenheiros do projeto SG-3 mencionam apenas em entrevistas raras, dadas décadas depois, em voz baixa, como quem ainda não tem certeza se deveria estar falando sobre isso. A partir de determinada profundidade, os instrumentos começaram a captar sons, não ruídos geológicos comuns, não o ranger da rocha sob pressão, não o borbulhar da água quente, sons com padrão, sons que se repetiam, irregulares demais para serem mecânicos, regulares demais para serem aleatórios. Um dos engenheiros sênior do projeto, em uma entrevista concedida a um jornal finlandês em 2012, nunca traduzida para o português, encontrada em um arquivo digital obscuro de Helsinki, descreveu o que ouviram com uma frase que ficou gravada na memória de quem leu. Eram sons que pareciam vir de um lugar onde nada deveria poder produzir som. Outro membro da equipe, em depoimento colhido por um documentarista russo independente em 2018, disse apenas: "Parávamos a perfuração. O som continuava. Ligávamos de novo. Ele estava lá, debaixo da broca, esperando. Não existe explicação oficial para esses sons. Nunca houve. O projeto foi encerrado em 1994, faltando apenas 3 quilômetros para atingir o objetivo original de 15 mil metros. Após 24 anos. Com a broca funcionando, com a rocha perfurável, com a equipe intacta, pararam,
soldaram, foram embora. O que está acontecendo agora? A tampa de cola foi soldada, mas a corrida para dentro da Terra não parou. Em 2023, a China anunciou seu próprio projeto de perfuração profunda, com o objetivo de atingir 10 mil metros. O local escolhido fica em Xinjiang, a mesma região estratégica que abriga instalações militares classificadas e que a China vem transformando com megaprojetos desde 2015. Coincidência ou estratégia? Os Estados Unidos, que por décadas ridicularizaram o projeto soviético como desperdício de recursos, lançaram silenciosamente em 2021 um programa de pesquisa subterrânea, financiado não pelo Departamento de Energia, não pela NASA, pelo Departamento de Defesa. 3 potências nucleares, 3 projetos simultâneos, 3 localizações estratégicas, 0 divulgação do que estão encontrando. Fechamento. A pergunta que fica. Você está ouvindo isso agora, confortável, na superfície do planeta. E a 12 quilômetros abaixo dos seus pés, ou talvez abaixo de onde você está sentado nesse exato momento, existe um interior que não conhecemos, que nunca acessamos, que mandamos sondas para o espaço para explorar outros planetas, mas nunca conseguimos alcançar aqui, no nosso próprio chão. A tampa de cola ainda está lá, solitária, enferrujada, no meio de uma floresta onde ninguém mais vai, cobrindo um buraco que tocou algo que ninguém teve coragem de continuar a encontrar. Água com 2 bilhões de anos. Fósseis impossíveis. Temperaturas que contradizem tudo. Sons que não têm explicação. E 3 países que hoje perfuram o mesmo planeta, em segredo, ao mesmo tempo, sem dizer uma palavra sobre o que encontram. Se você chegou até aqui, você já sabe que o mundo é mais estranho e mais profundo do que parece. Literalmente. A pergunta que fica não é o que está lá embaixo. É o seguinte: se pararam a 3 quilômetros do objetivo, depois de 24 anos, com tudo funcionando, o que encontraram nos últimos metros que os fez soldar aquela tampa e nunca mais voltar?